Vamos abrir a palavra de Deus nessa manhã. Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23. Nós vamos ler do verso 4 até o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis o molho das primícias, da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de um hin. Não comereis pão nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Em todas as vossas moradas. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Graças nós te damos, Senhor, mais uma vez por tua palavra, e rogamos ao Senhor que fale conosco nessa manhã, trazendo salvação, refrigério, repreensão, exortação, e acima de tudo, que o Senhor glorifique o seu nome e abençoe o teu povo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. A nação de Israel, irmãos, ela, como diferente ou distintamente da nossa nação ou da região do mundo em que vivemos, eles são guiados por um calendário, como nós somos guiados por um calendário, só que o calendário que os guia é conhecido como um calendário lunar. E o calendário que nos guia, o calendário que guia Israel é lunar e o nosso é solar. Interessante que quando a Bíblia descreve lá em Gênesis 1, verso 14, que Deus criou o sol e a lua e colocou para as estações do ano, entenda que o Deus que criou o sol e a lua não fez somente como para iluminar, mas também para dividir dia da noite. E, consequentemente, para colocar como sinais e estações para dias e anos. Veja, não apenas para iluminar, mas para estabelecer a diferença entre dias e anos. Veja, se você for comigo lá em Gênesis 1:14, abra sua Bíblia, por favor. Gênesis 1, verso 14, ele diz assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Perceba que na própria criação, essa é uma ordem específica dada pelo Senhor. Eles deveriam, então, ter essa função também. Isso está ligado diretamente ao calendário. Veja, entenda que, de um modo específico, esse calendário que nós seguimos, não é? Ele foi estabelecido pelos sumérios. Os sumérios, eles a quem nós devemos esse conceito de 60 segundos igual a 1 minuto, ou 60 minutos igual a 1 hora, não é? Esse conceito foi estabelecido por eles, naquele período da história que nós conhecemos. Também, eles foram responsáveis pelo calendário mesopotâmio, não é? E que, distintamente dos egípcios,
que operavam no calendário solar, os egípcios, então, no calendário solar, e os sumérios, eles estabeleceram esse princípio do calendário lunar. Agora, se nós entendermos a razão pela qual Deus estabelece, não é, as estações, e tudo regulado por meio de semanas, veja, a primeira festa é o sábado, porque é semanal, e todas as festas que seriam estabelecidas em Israel estariam dentro dessa estrutura semanal também, né? A cada 14 dias, 15 dias, porque o primeiro dia era importante. E isso era estabelecido como ordem de Deus. As semanas, a lua e o sol queria reger a outra estrutura do calendário. Veja, era interessante que havia uma diferença, não é, do calendário lunar para o calendário solar, que seria mais ou menos uma diferença de 11 dias, não é, que era retificado isso a cada 3 anos, com um mês extra no calendário lunar. Perceba, havia uma diferença do calendário solar para o lunar, que daria em torno de 11 dias por ano, e a cada 3 anos havia um mês extra nesse calendário para compensar essa estrutura. O calendário lunar é o calendário que rege toda a estrutura do Antigo Testamento. Veja, quando que o ano começa em Israel? O ano começa no equinócio da primavera, que é em abril, março e abril. Se você entender no hemisfério sul que nós vivemos, não é? Existe uma inversão, não é? Por exemplo, no hemisfério norte você vai ter a primavera começa em abril e o outono é setembro, agosto, setembro, né? Então as duas festas, as principais festas eram colocadas na primavera e no outono. Então era conhecido como festas da primavera e festas do outono. No calendário, no hemisfério que nós vivemos, está de cabeça para baixo. Não é? A primavera começa em setembro e especificamente o outono começa em abril, março. Há uma inversão na estrutura. Agora, no calendário lunar, na estrutura de Israel, é assim que começa. Março, abril é o primeiro mês do ano. Por que é importante dizer isso, irmãos? Porque foi exatamente o mês em que Israel foi tirado do cativeiro egípcio, que era o mês principal da história. Eles foram libertos ali. Daí a primeira festa deles é exatamente nesse período, a Páscoa, não é? E aí você vai entender também que não apenas está ligado à questão da agricultura, mas à questão de quem concede a Israel a posse e o bem de toda a terra. Veja, o que acontecia, e você vai encontrar isso muito no livro de Reis e no livro de Oséias, por exemplo, você vai encontrar coisas como desse tipo. Havia um deus chamado Baal, que era o deus da fertilidade, e eles atribuíam que Israel ou a terra passava por seca porque eles não serviam ou davam aquilo que era devido a Baal. Então o profeta Oséias diz assim, ora, é Deus quem retém a chuva e quem faz vir a chuva. Em outras palavras, há ligação direta entre o calendário e o período da colheita, do plantio e da colheita, está ligado ao aspecto da história da redenção. Veja, a Páscoa é a libertação do cativeiro egípcio e é a primeira festa de Israel. A Páscoa é a libertação do cativeiro e é o que se chama da primavera, festa da primavera. E as últimas 3 festas que vão estar estabelecidas no texto, elas são exatamente as festas que ocorrem no outono. Uma e outra. Uma está ligado ao período do que eles chamam da primavera e a outra ao período de outono. Só que existe uma festa no meio, que é a chamada Pentecoste, ou a festa das colheitas. Essa festa, ela ocorre algumas semanas depois da Páscoa e da festa dos pães asmos. Então, eles iam 3 vezes a Israel, a Jerusalém. Todos eles iam 3 vezes celebrar essa festa de Jerusalém. Eles iam, então, no início de março, no fim de março, ou início de abril, e eles voltavam em maio, e depois eles vinham no outono,
em agosto, setembro, mais ou menos, para também celebrar. Daí você vai ouvir falar das 3 festas. Na realidade, não são 3 festas, são várias festas. Eles tinham 7 festas. Só que essas 7 festas eram divididas em 3 etapas. Daí eram conhecidos como 3 festas. Mas eles iam primavera, tá? Final de março, início de abril, e depois maio, e a última etapa no período de agosto, final de agosto, início de setembro. Então, o calendário judaico lunar se descreve assim, e essas festas eram manifestadas dessa forma. Porém, o ponto fundamental para a história é simplesmente entender que essas festas, elas não eram simplesmente para tratar acerca da questão da agricultura e do plantio, mas estavam diretamente ligadas ao papel da redenção, à obra da libertação do cativeiro. Deus liberta o povo do cativeiro, estabelecendo a festa da Páscoa imediatamente antes de os primogênitos de Faraó e do Egito serem mortos. Isso era uma direta associação. Então, essas festas, elas estão ligadas diretamente à obra de redenção. E é isso que nós vamos procurar ver a partir do verso 4 em diante. Por favor, vamos caminhar para entender um pouco essa estrutura estabelecida no texto. As festas da primavera, que vai do verso, que é do verso 5 até o verso 22, tá certo? Entenda, nós não vamos ver até o verso 22 ainda, até o verso 14 vamos trabalhar hoje. O Pentecostes, como eu falei, essa festa, ela vai ser poucas semanas depois dessas 2 festas, tá certo? Por isso, há uma diferença interessante entre elas. Só que elas todas ocorrem no período da primavera. Mas nós vamos hoje nos deter na Páscoa e na festa e nas primícias. A Páscoa como sendo a Páscoa e a festa dos pães asmos, juntamente com a festa das primícias. Veja, se você olhar no verso 4, por favor, do capítulo 23, diz assim: são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Entende? Essa expressão que vai ser proclamada no tempo determinado. Essas não eram datas fixas. Como o calendário mudava, veja, se você pegue aí o exemplo do nosso calendário solar, e você vai ver, por exemplo, a Páscoa, ou então o período de carnaval do Brasil. Pegue aí esse período, você vai ver que num ano ele ocorre em fevereiro, no início de fevereiro, no outro ano ele vai acontecer no final de fevereiro, outras vezes ele acontece em março. Então, ele não são datas fixas, no sentido de que há uma data específica todo ano, ele vai mudar. Por isso, cada ano era determinado que dia seria a festa da Páscoa e a festa dos pães asmos, juntamente com a festa do Pentecostes, não é? Ou melhor, das primícias especificamente. Então, essa linguagem usada no verso 4, são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. É a única referência à Páscoa que se faz aqui. Porque logo em seguida ele vai falar da festa dos pães asmos. É mencionado brevemente aqui, tá certo? Porque os detalhes já tinham sido dados na narrativa da Páscoa, lá em Êxodo, no capítulo 12. Não é? Quero que você volte comigo, por favor. Êxodo, capítulo 12. Apenas o verso 5 fala da Páscoa, mas veja o que Êxodo 12 descreve sobre ela, por favor. Êxodo 12. Diz assim a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 12, a partir do verso 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Veja, esse é quando inicia o calendário, esse é o primeiro mês do ano, não é? Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família.
Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimá-los-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Por estatuto perpétuo. Veja, ainda, não é, no verso 21 do mesmo capítulo 12, por favor, diz assim: chamai, pois, a Moisés todos os anciãos de Israel, e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros, segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Ainda no mesmo texto, por favor, verso 22 ainda, ele diz: tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra, que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim eles fizeram. Perceba, toda a estrutura da Páscoa foi estabelecida em Êxodo no capítulo 12. Veja, esse é o mês principal, é o primeiro mês da história, o mês em que vocês foram libertos do cativeiro. Lembrem-se então que a história, ela não vai falar apenas do equinócio na perspectiva do plantio, mas da redenção. O Deus aqui é aquele que liberta o povo da sua escravidão. Na sequência, vocês vão entender, esse mês, ele era conhecido, irmãos, como o mês de Abibe. Veja, no capítulo 13 de Êxodo, verso 4, né, ele diz: hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Né? E no Novo Testamento vai ser chamado Nisan, ou Nissan. Né? Essas duas nomenclaturas vão se referir exatamente ao mesmo mês, tá certo? O período da Páscoa, em que eles foram, então, libertos pelo Senhor. Veja, esse é um aspecto importante, porque eles deveriam guardar o 14º dia do primeiro mês. Se você olhar exatamente, voltando para o capítulo 12 comigo, você vai ver a expressão utilizada no texto. Não é? Verso 3 do capítulo 12. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Você
no dia 10 do mês, você vai pegar o cordeiro. Mas a celebração vai ser no 14º dia do primeiro mês. Esse nome, não é? Esses meses de Israel, eles sempre estão associados à ideia da lua nova. Entenda isso, que a palavra hebraica para mês é a mesma palavra hebraica para lua nova, não é? Exatamente a mesma linguagem. Então, quando usa essa expressão no 14º dia, que é exatamente a metade do caminho do mês lunar. Então, seria o dia, tá certo? O dia em que, primeiramente, se veria a lua cheia, depois do equinócio da primavera. Exatamente nesse dia. Por isso, o mês está ligado diretamente à expressão lua nova. O Novo Testamento vai falar isso diretamente, não é? As suas luas novas, as suas festas, porque é uma referência aos meses, não é? O mês começa exatamente nesse princípio, no período da história. Se nós olharmos ainda, por favor, irmãos, na sequência do texto, não é? Isso é como o que nós se chama de Páscoa na nossa geração. Como já falamos, pode ser no início do mês, pode ser no fim do mês, às vezes em março, não é? Às vezes em abril. E tinha que começar literalmente entre as tardes. Então, quando que deveria ser feito isso? Perceba, entre as 3 horas e as 6 horas. Então, é como se essa expressão utilizada entre as luzes, esse sacrifício era para ser feito entre as 3 e as 6 horas da tarde, como está descrito na Escritura Sagrada. Veja, em Êxodo capítulo 29, por favor, Êxodo capítulo 29, nós vamos encontrar essa informação também no texto. Por favor, Êxodo capítulo 29, verso 39 e 41. Êxodo 29, versículo 39 e 41. Diz assim: um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. 41. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares e a libação, como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Era interessante que isso era por volta quando o sol iria desaparecer do horizonte. É mais ou menos o período em que esse sacrifício deveria ser feito. Entenda, a linguagem utilizada no texto que nós lemos de Levítico 23 descreve: essa é a Páscoa do Senhor. Essa é a Páscoa do Senhor. Então era para ser observada, comemorando o tempo quando eles foram protegidos do anjo da morte e escaparam da escravidão do Egito. Essa é a primeira festa dele, quando eles escaparam da escravidão do Egito. Se nós prestarmos atenção nessa linguagem bíblica, irmãos, não é? A Septuaginta traduz a palavra Páscoa distintamente. Ela traduz como proteger ou proteção. Então a Páscoa, como a Bíblia traduz, passar sobre, não é? A Septuaginta vai traduzir como proteger, isto é, a Páscoa era o sinal de que o anjo da morte não tocaria nos primogênitos em que o sangue do cordeiro estivesse nos umbrais da porta. Então eles seriam protegidos e, ao mesmo tempo, eles seriam libertos da escravidão, livres da escravidão. Então, esse princípio deveria ser estabelecido por Israel e lembrado por eles por todas as suas gerações. Até mesmo quando entrassem na terra prometida e quando estivessem celebrando essa festa, os filhos perguntariam: que festa é essa? Que rito é esse? Então diríamos: o Senhor nos libertou das mãos dos egípcios. Se você voltar comigo, não é? Por favor, Êxodo, no capítulo que nós lemos, no capítulo 12, especificamente, quando ele trata acerca da pergunta dos filhos, verso 26. Quando os vossos filhos os perguntarem: que rito é este? Responderão: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel
dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. Que festa é essa? Foi a festa em que o Senhor passou, que o sacrifício do cordeiro foi imolado. O cordeiro foi imolado. O seu sangue foi passado nos umbrais da porta. E nós somos protegidos da morte quando o anjo veio para destruir os primogênitos do Egito. Que celebração é essa? Não é? Interessante, antes de nós fazermos rapidamente algumas aplicações, veja quem é exatamente e por que esse cordeiro, essa Páscoa, permanece uma festa para a igreja neotestamentária. Em que sentido nós fazemos isso hoje ainda? Por favor, quando o Evangelho de João foi escrito, certamente estava na mente de João descrever que o cordeiro que estava para ser imolado era o cordeiro pascual, era o cordeiro que foi prometido desde o Antigo Testamento, que Jesus Cristo era o cordeiro de Deus. Por exemplo, se você abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1, João, capítulo 1, você vai encontrar as seguintes expressões usadas no texto sagrado. João 1, verso 29, diz assim: no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Veja ainda, por favor, não é? No mesmo verso 36 do mesmo capítulo, diz assim: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Há uma identificação clara de que aquele cordeiro que foi morto no Antigo Testamento para a libertação da morte, para proteger o povo de Deus da morte e tirar da escravidão do pecado, esse cordeiro não era simplesmente um animal, não era simplesmente um animal como descrito no Antigo Testamento, mas apontava para o Filho do Deus eterno, que seria o Cordeiro de Deus e morreria pelos nossos pecados. Ora, nós acabamos de cantar no Salmo 40, nós acabamos de cantar exatamente que Deus não se agrada de sacrifícios. Nós acabamos de cantar exatamente a linguagem bíblica expressa. Deus não se agrada de sacrifício. Porque ele viu o Senhor ainda e disse: corpo eu fui feito, eu sou corpo. Isto é, Jesus Cristo, o Deus eterno, se torna homem e assume a forma humana para, como cordeiro, morrer pelos nossos pecados. E isso é tão claro que João, ao olhar para Cristo, diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ainda na sequência de João, por favor, no capítulo 19 de João. João 19, versículo 14. João 19, verso 14. Diz assim: essa expressão usada, e era para serve, que é sexta-feira. Essa é uma linguagem para expressar isso. Era sexta-feira pascal, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Quando foi que Cristo foi imolado? Na sexta-feira da Páscoa. Veja, irmãos, que coisa impressionante aqui. Se você prestar bem atenção nisso, os dias poderiam mudar, as datas poderiam mudar, mas Deus determinou um objetivo. No seu plano eterno, seria na sexta-feira o dia em que Cristo seria imolado, da Páscoa. E ele passa o sábado, a sexta e o sábado, sepultado, e ressuscita no primeiro dia da semana. Mas a descrição da morte de Cristo, né? Só você acompanhar comigo o texto ainda, ele diz: eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifica-o, disse-lhes Pilatos. Hei de crucificar o vosso rei, responderam os principais sacerdotes.
não temos rei senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Ele foi imolado exatamente na sexta-feira da Páscoa. E João tem aqui o detalhe de transcrever, de dizer, foi na sexta-feira que ele morreu. Mas ainda, preste atenção, no mesmo capítulo 19, verso 31 e 36, diz assim: então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Que informação aparentemente desnecessária no texto. Êxodo, capítulo 12, verso 46, diz assim, por favor, Êxodo 12, verso 46, diz assim: o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum, e não lhe quebrareis osso algum. E aí, João, aparentemente sem nenhuma intenção, mas com toda a intenção, ele está dizendo, esse aqui é o cordeiro que foi visto por João Batista, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado na morte na cruz do Calvário. E veja, ele é o cordeiro, não teve as suas pernas quebradas. Ele é o cordeiro de Deus, cuja vida foi tomada em nosso lugar. E ele veio não apenas para nos livrar da morte, mas da segunda morte. Porque todos nós morreremos, mas aqueles por quem o Cordeiro morreu, esse é o pior inimigo do homem, a segunda morte, a morte eterna. Israel estava escravizado pelo Egito. Nós, pelo pior de todos os inimigos, o diabo e o pecado. O nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, nos livrou de toda a condenação. Se você, por favor, olhar para a Escritura Sagrada, no livro de Tito, capítulo 3, por favor. Tito, capítulo 3. Veja a linguagem usada por Tito. Tito, capítulo 3. Verso 1 em diante, diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda a cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Éramos escravos e ele nos libertou de toda a iniquidade. Nós cremos no Senhor e fomos libertos. Aí, a linguagem bíblica aponta que quando Cristo morreu, que a leitura que fazemos sempre na ceia do Senhor, Mateus 26, por favor, veja qual é a festa da Páscoa da igreja neotestamentária.
Nós não temos mais um calendário. Esse calendário já não é mais para ser seguido, mas um princípio permanece hoje e a igreja não pode se olvidar dele. Mateus 26, verso 26 diz assim, você vai ver que o verso 26 é a instituição da ceia, mas o verso 17 do capítulo 26 diz, no primeiro dia da festa dos pães asmos, veja, na festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Quando é que nós vamos celebrar a Páscoa? E Jesus vai então dizer, verso 19, e eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Verso 26, na noite em que Jesus foi traído, enquanto comiam, estavam aqui celebrando a Páscoa, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e deu aos discípulos dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E aqui, então, o cordeiro que foi imolado para nos libertar, Israel, então, anualmente celebrava a Páscoa, agora a igreja do Senhor celebra a Páscoa toda vez que a mesa do Senhor é posta. Todo dia, quando temos a ceia do Senhor, nós celebramos a Páscoa do Senhor, porque fomos libertos do pecado e fomos libertos de toda a condenação. A morte já não tem domínio sobre nós. Nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. E essa liberdade, irmãos, ela é vista na festa seguinte, que é a festa diretamente associada à festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, que no Antigo Testamento, ela representa todo o fermento do Egito foi tirado. E agora, eles não precisam mais da prática do Egito. Isso no Novo Testamento tem implicações tão claras. Vocês vão lembrar muito bem do texto já revisitado por nós algumas vezes, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, quando ele fala acerca do pecado dentro da igreja, quando um jovem se deitava com sua madrasta e ninguém fazia nada. Então Paulo vai e diz que precisa ser tirado do vosso meio quem tal coisa pratica, e ele é disciplinado pela igreja. E a sequência do texto diz, porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então veja, nós somos libertos do pecado. A igreja não pode tratar o pecado dessa forma. Como que algo tão grosseiro como esse no meio da igreja e ninguém faz nada? Paulo diz, Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí na sequência, por favor, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai e cita a festa específica dos pães asmos. Primeira carta dele aos Coríntios, no capítulo 5, por favor. Ele diz assim, especificamente a partir do versículo 6, não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Veja, agora nós vamos nos libertar da malícia desse mundo, do Egito. Agora a nossa conduta é baseada na sinceridade e na verdade daqueles que foram libertos pelo sangue do Cordeiro. São esses que falam a verdade e buscam fugir de todo tipo de hipocrisia. Essa é a festa que nós celebramos. Participamos da mesa do Senhor com sinceridade e verdade diante do Senhor. Na sequência, por favor, voltemos lá para Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, na sequência do texto, o Senhor estabelece um outro princípio com a festa que vem logo em seguida, as primícias do verso 9 até o verso 14. Que relação tem Páscoa com as primícias? Não é? Qual a relação que tem?
Lembrem-se que essas festas eram dentro de um calendário e estavam ligado à questão da agricultura, mas não só a agricultura, a questão da redenção também, da salvação. Então, a primeira festa falava que eles seriam libertos do pecado. Esse é um princípio fundamental. Eles foram libertos do pecado. O Cordeiro morreu e eles então foram livres do pecado. Agora, eles vão celebrar o que eles chamam das primícias, as festas da primícia. Na Páscoa, a igreja é relembrada desde o Antigo Testamento que o Cordeiro iria morrer. Lá no Antigo Testamento, a morte de Cristo era o meio pelo qual a libertação do seu povo seria manifestada. E a ressurreição, que papel ele teria, não é? Qual a relação entre ressurreição e os primeiros frutos estabelecidos no texto, não é? Essa festa, como está bem estabelecida aqui, não é? Como diz, você não vai aparecer diante de Deus de mãos vazias, como o texto vai nos colocar de modo muito claro. E esse sacrifício, esses aromas, por favor, veja o verso 9, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra que vos dou e cegardes a sua mesa, então trareis o molho das primícias da vossa mesa ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Aí veja o verso 12. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia imediato ao sábado. Exatamente como a Escritura descreve. Como que essas festas representavam? Veja, irmãos, o que significa trazer ao Senhor os primeiros frutos? Associação com a agricultura e com a redenção. Esse fruto que sairia primeiro era um sinal de que se sair o primeiro, sairia o segundo. Veja bem, não pode sair logicamente o segundo antes do primeiro. Ele é o primeiro é entregue ao Senhor. E esse ato de entregar ao Senhor é a certeza que depois daquele vem mais. O Novo Testamento se utiliza desse princípio da festa, em que eram trazido aquilo que era a primeira colheita e trazido ao Senhor. Agora, o Novo Testamento se utiliza disso para falar de coisas espirituais de modo interessante. Por favor, abra sua Bíblia comigo, né? Romanos, no capítulo 8, verso 23. Eu preciso que você caminhe um pouco comigo na Escritura para entendermos como que esse texto se aplica hoje. Romanos 8, verso 23. Diz assim: e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Veja a linguagem, nós temos a primícia do Espírito. Mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, por favor, capítulo 11, verso 16, 11 e 16 diz assim: e se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Veja, e aqui é uma linguagem interessante. Veja, se forem santas as primícias da massa, será também a totalidade santa. Se for santa a raiz, os ramos também serão. Veja, se o primeiro é santo, se o fundamento é santo, então tudo será santo. Se as primícias, se o primeiro que sai é entregue ao Senhor, tudo aquilo é do Senhor. Se aquilo que nós temos é do Senhor, se aquele que veio e morreu por os nossos pecados for santo, o fruto do seu trabalho é santo. Se a sua obra é justa, o fruto do seu trabalho é justiça. Se o seu trabalho é santidade, o fruto do seu trabalho é santidade. O primeiro implica que os que vêm estão ligados diretamente a ele. Esse é um princípio bíblico. Se você olhar no capítulo 16, ainda, da carta aos Romanos, por favor, versículo 5, ele diz assim, Romanos 16, verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles.
saudai o meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Isto é, ele é o primeiro, virão outros depois dele. Ele é a primícia da Ásia, aquele que primeiro conheceu ao Senhor naquela região. Não é? No livro de Apocalipse, no capítulo 14, verso 14, por favor, veja a Escritura Sagrada comigo. Apocalipse 14, verso 14, diz assim a Escritura Sagrada: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Apocalipse 14:4, desculpa, 14:4, diz assim: São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. São esses os que não se macularam. Esses são as primícias do Senhor. Não há como separar a palavra primícia de primogênito. Deus disse a Faraó: Israel é meu primogênito, meu filho. Esse é um princípio claro da Escritura Sagrada. Agora, veja que desenho inteligente, que ideia inteligente e sábia do próprio Deus. Veja, durante a oferta da Páscoa e dos pães asmos, não é? Que era a festa dos pães asmos. Ele deveria ser apresentado exatamente quando? No dia depois do sábado. Essa é uma festa imediatamente após. A festa que é o dia após o sábado. No verso 11 de Levítico 23. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito no dia imediato ao sábado. Do dia imediato ao sábado. Que dia é esse? O 8º dia da semana, que é o primeiro dia da semana. Como não existe o 8º dia, o 8º dia é exatamente o primeiro dia, que é no ano em que Cristo morreu. A Páscoa caiu no sábado. O dia seguinte, que foi... Veja, a Páscoa caiu na sexta, desculpa. E no dia seguinte, que foi o sábado, Jesus estava naquele sábado especial, morto, repousando, descansando a vitória que seria nossa. Então, acontece que nesse aspecto ordinário do sábado, ele cumpre isso. E ao 8º dia, ou melhor, o primeiro dia da semana, que é o dia após o sábado, era o domingo. E aí era essa festa das primícias que era oferecida ao Senhor. No primeiro dia após o sábado. Daí você entender porque Paulo dizer na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 20, Jesus é a primícia dos que dormem. A festa das primícias, no primeiro dia após o sábado, ele ressuscita de dentre os mortos. Essa é a garantia de que ele morreu pelos nossos pecados. E nós ressuscitaremos como ele ressuscitou. Essa é a mais maravilhosa manifestação da festa do Antigo Testamento, em que apenas com a descrição das festas, ele está apontando para a gloriosa mensagem de Cristo. Embora mãos ímpias crucificaram ao Senhor, a morte de Cristo e a sua ressurreição foi um plano meticuloso do soberano Senhor, que o entregou na sexta e o levantou no primeiro dia após o 7º, para que ele levantasse dentre os mortos na ressurreição, sendo a primícia daqueles que dormem. A esperança da igreja. É a razão pela qual o sábado no Novo Testamento é guardado
no primeiro dia da semana, que é o domingo, não mais no 7º dia, como se fazia na antiga aliança. Mas isso não apenas aponta para esse aspecto, mas são aspectos também práticos para a nossa vida. Por favor, em Provérbios, no capítulo 3, verso 9 e 10, ouça a palavra de Deus. Provérbios 3, verso 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. A grande colheita é a grande bênção da promessa de Deus para o povo da antiga aliança, se eles o obedecessem. Isso está lá transcrito em Levítico 26, verso 3 a 5 e 10. Essa é a promessa do Senhor. É a promessa que fala que Ele tem guardado e entesourado para nós todas as riquezas e tudo aquilo que é necessário para vivermos nessa vida. Ele tem todo o tesouro para nós. Aqueles que amam a Deus e o colocam em primeiro lugar, Ele nos dará o necessário para vivermos e muito mais. O reino, diz o Senhor no Novo Testamento, o Senhor Jesus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós damos ao Senhor o que nós temos de melhor, e nós buscamos o que é melhor. Interessante, no próprio texto de Levítico 23, no verso 14, ele diz: não comereis pão nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. Veja, até que seja entregue ao Senhor o que é dele, vocês não vão comer. É estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas cidades, em todas as vossas moradas. Primeiro é do Senhor. Matthew Henry, comentando esse texto, diz assim: Cristo precisa estar sempre em primeiro lugar. Ele disse: comece a sua vida nele. Comece cada dia nele. Comece cada comida. Coma cada dia, cada comida que você comer, coma com ele. Comece cada sentimento e negócio que você for fazer, tendo ele. Busque primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Busque a honra e a glória dele em primeiro lugar. É interessante, irmãos. O Senhor tem para nós o que é melhor. Mas Ele quer do seu povo que o seu povo viva completamente para Ele. Tudo que eu tenho e sou é dele e para Ele. Negócio, eu faço negócio baseado em quê? Toda vez que eu me assento para comer, a quem eu me refiro? Toda vez que eu me levanto, com quem eu falo primeiro? Quem é a primícia na minha vida? O Cordeiro foi morto e ressuscitou. A igreja do Senhor celebra a Páscoa e a ressurreição.
nós podemos começar pelo primeiro dia da semana. A quem você dá o seu primeiro dia? A quem você entrega o seu primeiro dia da semana? Aos seus negócios? Às preocupações da semana? Comece entregando ao Senhor o primeiro dia da semana. É teu, Senhor, somente teu, todo esse dia, para a tua glória. Eu quero ter prazer em estar na tua casa. Eu quero ter prazer em ouvir a tua voz. Eu quero ter prazer em cantar louvores ao teu nome. Eu quero ter prazer em te servir. E aí você vai viver toda terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias da semana, tendo a prioridade estabelecida. Deus é para mim a principal maravilha desse mundo. É o tesouro mais importante nessa vida. Eu não tenho nada mais nessa terra a não ser o Senhor. Tenha no Senhor aquele que morreu e ressuscitou por você, a esperança daquele que venceu. E porque ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. E porque ele vive, nós viveremos com ele. A nossa alma se enche de esperança. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Santíssimo Deus e Senhor de toda a glória, aplica a tua palavra ao coração do teu povo nessa manhã. De tal maneira, Senhor, que possamos bendizer ao Senhor, entregando ao Senhor tudo o que temos e somos. Recursos, primeiro é teu. A vida é tua. O culto prestamos a ti. Tudo, Senhor, é teu. Tu és a nossa fonte de todo bem e em ti nós descansamos e esperamos. Bendito seja o Senhor, que vive para sempre. Amém.